RMS Lusitânia, a maior conquista da Cunard Line em 1906. Ele também foi o navio mais rápido do Atlântico e o maior transatlântico de passageiros até a conclusão do RMS Mauritânia 3 meses depois. No entanto, o orgulho da Cunard se transformaria em terror no que foi o naufrágio do Lusitânia em 7 de maio de 1915, matando 1.200 pessoas. No início do século XX, a crescente concorrência das companhias de passageiros transatlânticas rivais, particularmente a alemã, que tinham navios maiores, mais rápidos, mais modernos e mais luxuosos do que o da Cunard, e estavam bem mais posicionados partindo de portos alemães da Europa para a América do Norte. O Lusitânia e o Mauritânia foram encomendados pela Cunard, respondendo à crescente concorrência de companhias de passageiros transatlânticas rivais, particularmente a alemã NDL e a Hamburg America Line. O navio da NDL, Kaiser Wilhelm der Grosse, conquistou o Blue Riband do navio RMS Campania da Cunard em 1897. A Cunard viu seu número de passageiros afetado como resultado dos chamados transatlânticos da classe Kaiser. Um acordo assinado em junho de 1903 deu para a Cunard um empréstimo de 2,6 milhões de libras para financiar 2 navios. Esse valor seria reembolsável para o governo em 20 anos a uma taxa de juros favorável. Em troca, os navios seriam construídos de acordo com as especificações do almirantado para que pudessem ser usados como cruzadores auxiliares em tempos de guerra. Anteriormente, a Cunard decidiu utilizar um novo sistema de propulsão na sua mais nova dupla de navios, RMS Carmania e RMS Caronia. Caronia foi equipada com máquinas a vapor tradicionais, sendo essa a tecnologia mais conhecida e confiável na época. Um teste seria feito com a instalação de turbinas no Carmania, que já estava em construção. O resultado foi um navio 1,5 nós, 2,8 km por hora mais rápido do que sua irmã Caronia, convencional, com as melhorias esperadas no conforto dos passageiros e economia operacional. O navio foi projetado por Leonard Pesquet e construído por John Brown and Company, of Clydebank, na Escócia. O nome do navio foi tirado de uma antiga província romana no oeste da Península Ibérica, a região que hoje é o sul de Portugal. O nome também havia sido usado por um navio anterior construído em 1871 e naufragado em 1901, tornando o nome disponível para o gigante da Cunard. Pesquet construiu um grande modelo do navio proposto em 1902, mostrando um design com 3 chaminés. Uma 4ª chaminé foi implementada no projeto em 1904, pois era necessário ventilar a exaustão das caldeiras adicionais, instaladas após as turbinas a vapor terem sido instaladas. O plano original previa 3 hélices, mas isso foi alterado para 4, porque se sentiu que a potência necessária não poderia ser transmitida por apenas 3. 4 turbinas acionariam 4 hélices separadas. Para melhorar a eficiência, as 2 turbinas internas giravam para dentro, enquanto as 2 externas giravam para fora. O trabalho para refinar a forma do casco foi realizado em um tanque experimental. Como resultado de experimentos, a largura do navio foi aumentada em 10 pés, cerca de 3 metros, em relação ao inicialmente pretendido. Isso para melhorar a estabilidade. Os bunkers de carvão foram colocados ao longo do comprimento do navio, fora das salas de caldeiras, com um grande bunker transversal à frente.
O bunker de carvão foi considerado nessa posição pois era estratégico e fornecia proteção adicional aos espaços centrais contra ataques, principalmente de torpedo. O espaço do casco foi dividido em 12 compartimentos estanques, 2 dos quais poderiam ser inundados sem risco de naufrágio. Uma falha crítica no arranjo dos compartimentos estanques era que as portas deslizantes para os bunkers de carvão precisavam ser abertas para fornecer uma alimentação constante de carvão enquanto o navio estava operando, e fechá-las em uma condição de emergência poderia ser problemático. O navio tinha um fundo duplo, com o espaço dividido em células, separadas à prova d'água. A altura excepcional do navio deveu-se a 6 decks de acomodação de passageiros acima da linha da água, em comparação com outros habituais 4 decks dos navios existentes. Um aço de alta resistência foi usado para o revestimento do navio, em oposição ao aço macio mais convencional. Isso permitiu uma redução na espessura da chapa, reduzindo o peso, mas ainda proporcionando uma resistência 26% maior do que de outra forma. As placas foram mantidas juntas por fileiras triplas de rebites. Conforme construído, o navio estava em total conformidade com os regulamentos de segurança da junta comercial, que exigiam 16 botes salva-vidas com capacidade para aproximadamente 1.000 pessoas. Na época de sua conclusão, o Lusitânia foi brevemente o maior navio já construído, mas logo foi posto em segundo plano, pois o Mauretânia, um pouco maior, entrou em serviço pouco depois. A acomodação de passageiros era 50% maior do que de qualquer outro de seus concorrentes. Tanto o Lusitânia quanto o Mauretânia tinham telégrafos sem fio, iluminação elétrica, elevadores, interiores luxuosos e uma forma primitiva de ar-condicionado. No momento de sua introdução no Atlântico Norte, tanto o Lusitânia quanto o Mauretânia possuíam entre os interiores mais luxuosos, espaçosos e confortáveis à tona. O arquiteto escocês James Miller foi escolhido para projetar os interiores do Lusitânia. Miller optou por usar gesso para criar interiores diferentes dos do Mauretânia, que eram com painéis de madeira. O resultado foi que a impressão geral dada pelo Lusitânia era mais brilhante que o Mauretânia. A acomodação de passageiros do navio estava espalhada por 6 convéses. Como visto a bordo de todos os navios de passageiros da época, os passageiros da primeira classe, segunda e terceira classe eram fortemente separados uns dos outros. De acordo com as configurações originais em 1917, ele foi projetado para transportar 2.198 passageiros e 827 tripulantes. A Cunard Line se orgulhava de um recorde de satisfação dos passageiros. A acomodação de primeira classe do Lusitânia ficava na seção central do navio, nos 5 convéses superiores, concentrados principalmente entre a primeira e a quarta chaminé. Em comum com todos os principais navios do período, os interiores da primeira classe do Lusitânia foram decorados com uma mistura de estilos históricos. O salão de jantar de primeira classe era o mais grandioso dos salões públicos do navio, disposto em 2 decks, com um poço circular aberto no centro e coroado por uma elaborada cúpula. O piso inferior poderia acomodar 323 pessoas, com mais 147 no andar superior. As paredes foram rematadas com painéis de mogno entalhado, em branco e dourado. A única concessão à vida marítima era que os móveis fossem parafusados no chão, o que significava que os passageiros não poderiam organizar seus assentos para sua conveniência pessoal. Todas as outras salas públicas de primeira classe estavam situadas no convés dos barcos e compreendiam uma sala de estar, uma sala de leitura, sala de fumantes e um café na varanda. Este teria sido um recurso raramente usado, dado ao clima muitas vezes severo do Atlântico Norte.
A acomodação da segunda classe do Lusitânia estava confinada à popa, atrás do mastro, onde estavam localizados os alojamentos para 460 passageiros. As salas públicas de segunda classe estavam situadas em uma seção separada da superestrutura, logo atrás do mastro da popa. Embora menor e mais simples, o design da sala de jantar refletia o de primeira classe, com apenas um andar de lanchonetes sobre o teto, com uma cúpula menor e com varanda. Como visto na primeira classe, a sala de jantar estava situada mais abaixo do navio, no convés do salão. A sala de fumantes tinha painéis de mogno, teto de gesso branco e cúpula. Os passageiros da segunda classe receberam cabines compartilhadas, mas confortáveis, de 2 e 4 camas, nos convéses superior e principal. A principal fonte de renda das linhas transatlânticas, a terceira classe a bordo do Lusitânia, foi elogiada pela melhoria das condições de viagem que proporcionou aos passageiros emigrantes. O Lusitânia provou ser um navio bastante popular para os imigrantes. Anteriormente ao Lusitânia, as acomodações de terceira classe consistiam em grandes espaços abertos, onde centenas de pessoas compartilhavam beliches, berços e espaços públicos construídos às pressas, muitas vezes consistindo em não mais que uma pequena porção de espaço aberto no convés e algumas mesas construídas dentro de seus dormitórios. Na tentativa de quebrar esse padrão, a Cunard Line começou a projetar navios como o Lusitânia, com alojamentos de terceira classe mais confortável e digno. Como em todos os navios de passageiros da Cunard, a acomodação de terceira classe a bordo do Lusitânia estava localizada na proa. Em comparação com outros navios do período, era muito mais confortável e espaçosa. A sala de jantar ficava na proa do navio, no convés do salão, com acabamento em pinho polido, assim como em outras salas públicas de terceira classe, sendo a sala de fumaça e o banheiro feminino no convés do abrigo. A quilha do Lusitânia foi colocada em 17 de agosto de 1904. O navio poderia ser facilmente distinguido em fotografias, através dos ventiladores de topo chato usados no Lusitânia, enquanto os do Mauretânia usavam o topo arredondado mais convencional. O estaleiro Brown John teve de ser reorganizado por causa do seu tamanho, para que pudesse ser lançado diagonalmente através da parte mais larga disponível do rio Clyde, onde encontrava um afluente, dando mais espaço para o lançamento. A construção começou na proa em direção à traseira do navio, em vez da abordagem tradicional de construir ambas as extremidades e em direção ao meio. Isso aconteceu porque os projetos do layout da polpa e do motor não foram finalizados quando a construção começou. As âncoras de caramarchão do navio estavam presas a 330 braças de correntes. As turbinas tinham 7,5 metros de comprimento, com rotores de 3,7 metros de diâmetro. As hélices de 3 pás, com 5 metros, foram instaladas e, em seguida, revestidas de madeira para protegê-las durante o lançamento. O navio foi lançado em 7 de junho de 1906, 8 semanas depois do planejado, devido a greves trabalhistas. A princesa Louise foi convidada para nomear o navio, mas não pôde comparecer, então a honra coube à viúva de Inverclyde Mary. O lançamento contou com a presença de 600 convidados e milhares de espectadores. No lançamento, as hélices foram instaladas, prática incomum, pois poderiam ser danificadas ao colidir com outros objetos no lançamento. Os testes dos motores ocorreram em junho de 1907, antes dos testes completos programados para julho. O navio alcançou uma velocidade de 25,6 nós, 47 km por hora, ao longo de 1 milha. As turbinas estavam funcionando a 194 rotações por minuto. Porém, em altas velocidades, verificou-se que o navio sofria tal vibração na popa que tornava inabitável a acomodação de segunda classe. Convidados VIP embarcaram para um cruzeiro de 2 dias, durante o qual o navio foi testado em funcionamento contínuo a uma velocidade de 15, 18 e 21 nós, mas não em velocidade máxima. O Lusitânia fez 4 pequenas viagens, a 23 e 25 nós. O
O navio poderia parar em 4 minutos a partir de 23 nós, e depois poderia aplicar a ré completa. Mas em altas velocidades a frequência de vibração ressoou com a popa do navio, e ao fazer uma curva piorava ainda mais a situação. A solução foi adicionar um reforço interno à popa do navio, mas isso exigiu desmontar áreas de segunda classe e depois reconstruí-las. O navio foi finalmente entregue à Cunard em 26 de agosto, embora o problema da vibração nunca tenha sido totalmente resolvido e o trabalho de correção tinha continuado ao longo de sua vida. O Lusitânia não carregava botes salva-vidas suficientes para todos os passageiros no momento da sua viagem inaugural. Esta era uma prática comum. Após o naufrágio do Titanic, Lusitânia e Mauretânia foram equipados com mais barcos, desta vez suficiente para todos os passageiros. O Lusitânia atracou no cais de desembarque em Liverpool para sua viagem inaugural às 16h30 no sábado, 7 de setembro de 1907. Na época, o Lusitânia era o maior transatlântico em serviço e continuaria sendo até a introdução do Mauretânia em novembro daquele ano. Uma multidão de 200 mil pessoas se reuniu para vê-la a partir daquela noite, rumo a Queenstown, onde deveria embarcar mais passageiros. Ele ancorou novamente em Roches Point, ao largo de Queenstown, às 9h20 da manhã seguinte, onde logo se juntou ao RMS Lucania, que havia trazido 120 passageiros que se somariam aos do Lusitânia, elevando seu total para 2.320. O Lusitânia levou um total de 5 dias e 54 minutos em sua viagem inaugural pelo Atlântico. Mesmo atrasada pelo nevoeiro, ainda foi uma travessia em tempo recorde. Em Nova York, centenas de pessoas se reuniram às margens do rio Hudson. Toda a polícia de Nova York foi chamada para controlar a multidão. Desde o início do dia, 100 táxis puxados por cavalos estavam na fila, prontos para levar os passageiros. Durante uma estadia de uma semana, o navio foi disponibilizado para visitas guiadas. No sábado, 21 de setembro, o navio partiu na viagem de volta. Em sua segunda viagem, com um tempo melhor, o Lusitânia chegou em tempo recorde, de 4 dias, 19 horas e 53 minutos. Em dezembro de 1907, o Mauretânia entrou em serviço e conquistou o recorde de travessia mais rápida. Durante seus 8 anos de serviço, o Lusitânia fez um total de 201 travessias na rota Liverpool-Nova York da Cunard, transportando um total de 155.795 passageiros no sentido oeste e outros 106.180. Quando o Lusitânia foi construído, suas despesas de construção e operação foram subsidiadas pelo governo britânico, com a condição de que ele pudesse ser convertido em um cruzador mercante armado se necessário. Um compartimento secreto foi projetado para transportar armas e munições. Quando a guerra foi declarada, a embarcação foi requisitada pelo almirantado britânico como um cruzador mercante armado. Com o início das hostilidades, os temores pela segurança do Lusitânia e de outros grandes transatlânticos aumentaram.
Durante a primeira travessia do navio para o leste após o início da guerra, ele foi pintado em um esquema de cores cinza na tentativa de mascarar sua identidade e torná-lo mais difícil de detectar visualmente. Alguns navios acabaram sendo usados como transporte de tropas, enquanto outros se tornaram navios hospitais. Porém, o Lusitânia permaneceu em serviço comercial. Algumas medidas de economia para o navio foram tomadas. Uma delas foi o fechamento da sala de caldeiras número 4 para economizar carvão e custos de equipe. E isso reduziu sua velocidade máxima de mais de 25 nós para 21 nós. Com os perigos aparentes sendo deixados de lado, o esquema de pinturas disfarçado do navio também foi descartado, e ele foi devolvido a cores civis. Seu nome foi escolhido em dourado, suas chaminés foram repintadas e sua superestrutura foi pintada em branco novamente. Uma alteração foi a adição de uma faixa cor de bronze ao redor da base da superestrutura, logo acima da pintura preta. No início de 1915, uma nova ameaça começou a se materializar: os submarinos. Os britânicos declararam o Mar do Norte uma zona de guerra em novembro de 1914. Em 4 de fevereiro de 1915, a Alemanha declarou os mares ao redor do Reino Unido e da Irlanda do Norte uma zona de guerra. A partir de 18 de fevereiro, os navios aliados na área seriam afundados sem aviso prévio. O Lusitânia estava programado para chegar em Liverpool em 6 de março de 1915. O almirantado emitiu suas instruções específicas sobre como evitar submarinos. O HMS Louis e o HMS Haverock se deslocaram para a escolta do Lusitânia. Porém, o capitão Down do Lusitânia recusou-se a dar sua própria posição e seguiu para Liverpool sem escolta. O capitão Dow, aparentemente sofrendo por estresse por operar um navio na zona de guerra, deixou o navio. A Cunard mais tarde explicou que ele estava muito cansado e doente. Ele foi substituído pelo capitão William Thomas Turner, que já havia comandado o Lusitânia, Mauretânia e Aquitânia nos anos anteriores à guerra. Em 17 de abril de 1915, o Lusitânia deixou Liverpool para sua 201ª viagem transatlântica, chegando a Nova York em 24 de abril. As embaixadas decidiram avisar os passageiros antes de sua próxima travessia para não embarcar no Lusitânia. A Embaixada Imperial Alemã colocou um anúncio de advertência em 50 jornais americanos, incluindo os de Nova York. Os viajantes que pretendem embarcar na viagem pelo Atlântico são lembrados de que existe um estado de guerra entre a Alemanha e seus aliados, com a Grã-Bretanha e seus aliados. A zona de guerra inclui as águas adjacentes às Ilhas Britânicas, que, de acordo com a notificação formal dada pelo governo imperial alemão, os navios que arvoram a bandeira da Grã-Bretanha, ou qualquer um de seus aliados, estão sujeitos à destruição nessas águas, e que os viajantes que navegam na zona de guerra fazem, por sua conta e risco. Embaixada Imperial Alemã, em Washington, D.C., 22 de abril de 1915. E este aviso foi impresso ao lado de um anúncio da viagem de volta do Lusitânia, o que levou muitos a interpretarem isso como uma mensagem direta ao Lusitânia. O navio partiu do Pier 54 em Nova York, em 1º de maio de 1915, às 12 horas e 20 minutos. Poucas horas após a partida do navio, a edição da noite de sábado de The Washington Times publicou 2 artigos em sua primeira página, ambos se referindo a esses avisos. Em 7 de maio de 1915, o Lusitânia estava chegando ao final de sua 202ª viagem, com destino a Liverpool de Nova York. A bordo dele estavam 1.266 passageiros e uma tripulação de 696, que combinados totalizaram 1.962 pessoas. Ele estava navegando paralela à costa sul da Irlanda e estava a cerca de 18 quilômetros de Old Head of Kinsale, quando o transatlântico cruzou na frente do U-20 às 14h10. Walter Schwieger, o comandante do submarino, deu a ordem para disparar um torpedo.
Momentos depois da explosão, uma ainda maior irrompeu de dentro do casco do navio, e o navio começou a afundar ainda mais rapidamente. Quase imediatamente, a tripulação se esforçou para lançar os botes, mas as condições do naufrágio tornaram impossíveis devido à severa inclinação do navio. Na tentativa de fugir do interior do navio, algumas pessoas tentaram sair pelos elevadores, porém a energia do navio acabou e as mesmas ficaram presas, sendo condenadas a ir para o fundo do Atlântico com o Lusitânia. Ao todo, apenas 6 dos 48 botes salva-vidas do Lusitânia foram lançados com sucesso, com vários outros tombando e quebrando. 18 minutos depois que o torpedo o atingiu, a inclinação do navio se nivelou e ele afundou, com as chaminés e mastros sendo os últimos a desaparecer. Dos 1.962 passageiros e tripulantes a bordo do Lusitânia, no momento do naufrágio, 1.198 perderam a vida. Os sinais de socorro do navio elevaram a contagem de sobreviventes para 764, 3 dos quais morreram mais tarde devido a ferimentos durante o naufrágio. Um cruzador britânico, HMS Juno, que tinha ouvido falar do naufrágio pouco tempo depois que o Lusitânia foi atingido, deixou seu ancoradouro em Cork Harbour para prestar assistência. Na manhã seguinte, as notícias do desastre se espalharam pelo mundo. Enquanto a maioria dos que morreram no naufrágio eram britânicos ou canadenses, a perda de 128 americanos no desastre indignaram muitos nos Estados Unidos. O naufrágio causou um clamor internacional. Em 8 de maio, um porta-voz alemão publicou um comunicado no qual dizia que o Lusitânia carregou contrabando de guerra, e também porque foi classificado como um cruzador auxiliar. Sendo assim, a Alemanha tinha o direito de destruí-lo, independentemente de quaisquer passageiros a bordo. Por ser listado como um navio de guerra auxiliar, o Lusitânia eventualmente poderia estar carregando munição em seus porões, principalmente em seus compartimentos secretos. E isso já explicaria o motivo pela segunda explosão relatada no navio. O Lusitânia foi de fato oficialmente listado como um navio de guerra auxiliar, e sua carga incluiu cerca de 4.200.000 cartuchos de rifle, que foram listados abertamente como tal em sua carga. O The New York Times publicou todos os detalhes da carga militar do navio. O subgerente da Cunard, Herman Winter, negou a acusação de que ela carregava munições, mas admitiu que carregava munições para armas pequenas e que carregava tal munições há anos. O fato de o Lusitânia transportar projéteis e cartuchos não foi divulgado ao público britânico na época. Nos Estados Unidos, o presidente Wilson recusou-se a declarar guerra imediatamente. Seu principal objetivo era negociar o fim da guerra. Durante as semanas após o naufrágio, a questão foi muito debatida dentro do governo. Wilson continuou a insistir que o governo alemão se desculpasse pelo naufrágio e prometesse evitar qualquer ocorrência semelhante no futuro. Uma decisão alemã em 9 de setembro de 1915 afirmou que os ataques só eram permitidos em navios que eram definitivamente britânicos, e nenhum ataque a navios de passageiros deveria ser permitido. Uma história fabricada circulou em algumas regiões da Alemanha. Crianças em idade escolar receberam um feriado para comemorar o naufrágio do Lusitânia. Quase 2 anos depois, em janeiro de 1917, o governo alemão anunciou que realizaria novamente uma guerra submarina. Isso levou aos Estados Unidos a declarar guerra à Alemanha. O naufrágio do Lusitânia foi localizado em 6 de outubro de 1935, 18 quilômetros ao sul do farol de Kinsale. O navio encontra-se em seu lado estibordo a cerca de 305 pés, 93 metros de profundidade.
O navio está gravemente desmoronado para este bordo, devido à força com que atingiu o fundo, juntamente com a força das marés de inverno e a corrosão nas décadas desde o naufrágio. A quilha apresenta uma curvatura incomum, que pode estar relacionada à falta de resistência pela perda da sua superestrutura. O naufrágio foi atacado pela Marinha Real durante a Segunda Guerra Mundial. Esses ataques podem ter sido acidentais, pois o naufrágio teria sido registrado no sonar ativo da Segunda Guerra Mundial como um possível submarino. Os sistemas da Segunda Guerra Mundial não eram tão exigentes quanto os sonares modernos. Parte desses ataques ao Lusitânia se devia à sua baixa profundidade e um possível resgate das munições que o navio ainda guardaria. Em 2009, uma expedição encontrou carga ainda não detonada aos arredores dos destroços. O professor William Kingston, do Trinity College, em Dublin, afirmou: "Não há dúvidas de que a Marinha Real e o governo britânico tomaram medidas consideráveis ao longo dos anos para tentar impedir o que quer que possa ser descoberto sobre o Lusitânia." Em 1982, vários itens foram recuperados do naufrágio e trazidos para a terra no Reino Unido. O governo britânico afirmou ter direitos de almirantado sobre os itens recuperados. Um juiz finalmente decidiu que a coroa não tem direitos sobre naufrágios fora das águas territoriais britânicas, mesmo que os itens recuperados sejam posteriormente trazidos para o Reino Unido. Até hoje, muitos mistérios ainda rodeiam o Lusitânia. As autoridades britânicas sabiam que um submarino alemão estava no caminho do Lusitânia, mas por que não conseguiu desviar o navio para uma rota mais segura? Será que falharam em fornecer uma escolta de contra-torpedeiros? E por que o navio reduziu a sua velocidade em uma zona de guerra? Como um navio tão grande afundou tão rapidamente com um único ataque de torpedo? O Lusitânia pode não ser mais famoso que o Titanic, mas esse navio com certeza carrega uma onda de perguntas sem resposta.